Eu trabalho aqui com segurança já tem muito tempo e vou te falar o seguinte, tem coisas que eu não faço no meu celular de jeito nenhum, pode parecer até paranoia para muitas pessoas, mas eu não faço de forma nenhuma e recomendo você também não fazer. E hoje eu vou te contar as 7 coisas que eu não faço no meu celular. Tudo bem? Então eu te vejo daqui a pouco. É o seguinte, a primeira coisa que eu não faço é clicar em links que vêm de WhatsApp, que vêm de e-mail, principalmente de SMS, que é um dos piores golpes que tem. Eu não faço de forma nenhuma de clicar ali nesse link, independente se eu comprei alguma coisa, se os meus dados são verídicos, se uma central entrou em contato comigo para confirmar os meus dados, eu não clico em link nenhum, porque pode ser um boleto falso, pode ser um redirecionamento de aplicações, né, uma página fake, uma página falsa ali para capturar suas informações, para gerar um boleto para você pagar. Então, eu não faço isso e te recomendo a você não clicar, independente se seja um link verdadeiro ou não. Dicas de ouro. Primeira dica, vá no seu aplicativo, verifica de fato se aquela informação está batendo e faça a transação pelo seu aplicativo oficial, seja o aplicativo oficial ou seja o site oficial, tá bom? A segunda dica, o VirusTotal. VirusTotal é um site que ele faz a verificação daquele link. Você vai pegar aquele link, vai inserir dentro do VirusTotal e ali ele vai escanear mais de 70 vírus, tá? Ele é gratuito. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e você pode testar ali pelo seu celular, pelo seu computador, tá bom? Vai aparecer aqui para você como que se faz, é simples, você vai pegar ali a URL, né, o link do que foi enviado para você, você vai inserir, vai na opção aqui URL, você vai inserir essa URL, vai aparecer para você, se você tá vendo aqui, vai listar para você se esse link, né, se esse site é verídico ou não, e ele vai apontar para você. Ficou vermelho, ficou várias informações aqui em vermelho para você que não conhece, você pode ali já desconfiar e já descartar essas possibilidades. Tudo bem de clicar nesse link. O segundo momento, esse também parece besteira, mas é crucial esse segundo ponto, que é instalar apps fora ali do seu aplicativo oficial, seja a Play Store ou seja a Apple Store. Nunca instale aplicativos fora das lojas, porque isso é grave, isso é perigoso. Não faça isso. Eu não faço isso de forma nenhuma. Edilson, mas eu preciso fazer um teste, eu sou da área de segurança e eu preciso fazer um teste. Tudo bem, você vai estar assumindo um risco muito sério, porque ali você pode cair em páginas onde eles podem instalar ali um adware, né? Enfim, várias outras coisas, enfim, escanear seu celular, colocar ali alguns worms no seu celular, capturar informações de senhas, dados, enfim. Então tome cuidado para que você, na hora de instalar aplicativo, não instale fora do Play Store, né? Ou do Apple Store, tá bom? Então te recomendo não fazer isso, eu não faço de jeito nenhum. Dica de ouro para essa situação, para esse ponto. No seu Google Play tem uma opção chamada Google Play Protection. Quase ninguém conhece essa funcionalidade. Você vai abrir sua loja, tá aparecendo aqui para você. Você vai lá no seu Google Play, no seu canto ali superior tem uns 3 pontinhos e você vai clicar e vai ter lá Google Play Protection. Você vai clicar nele, vai escanear, ele vai fazer um scan dos seus aplicativos no seu celular. E aí ele vai te mostrar se tem algum aplicativo malicioso, porque pode acontecer de você instalar um aplicativo que eu falei para você fora da loja e ter um aplicativo malicioso. Então tome cuidado, tá bom? Então você tem ali essa proteção gratuita da Google Play Protection, beleza? O terceiro ponto é não dar permissão de acessibilidade para o seu celular, ou seja, acesso remoto. É outro ponto que eu vejo a galerinha aí, tem umas pessoas ainda que faz isso, principalmente profissionais de tecnologia, tá? Eu vou dar uma permissão aqui para a pessoa fazer um acesso remoto no meu celular desconhecido, ou alguém entrou em contato com você, se passando ali por uma empresa, eu preciso de um acesso remoto no seu celular para prestar um suporte. Tome cuidado, eu não faço isso, eu não permito. Tem uns aplicativos chamado Anydesk, tem muita gente que conhece, ou TeamViewer,
seja, são aplicativos vulneráveis, tá? Não recomendo você fazer a instalação, porque você pode se dar mal, tá bom? Então, nunca instale aplicativos de acesso remoto. Regra de ouro: ninguém legítimo pede para você instalar um aplicativo de acesso remoto. Então, tome cuidado com isso. Beleza? Então, por favor, você que está assistindo esse vídeo, não faça isso, independente seja seu parente, uma pessoa que pode se passar pelo seu parente. Então, tome cuidado, não faça isso. Beleza? A quarta situação que eu não faço é usar senhas, a mesma senha nos mesmos lugares. O que eu vejo de pessoas fazendo isso é absurdo. Pessoas assim, que eu vejo, amigos, profissionais da tecnologia, que falam assim: ah, mas é porque eu tô ficando velho, ah, mas é porque eu não consigo, ah, né, eu preciso colocar senha porque senão esqueço. Cara, toma cuidado, não faz isso, pelo amor de Deus. Por que você não faz isso? Vou te dar um caso aqui. Imagina o seguinte, que sua senha foi vazada, tá? Sua senha ali foi vazada sei lá, em algum site, independente do site que você tem cadastro. Aí o cara vai lá, o atacante pega essa senha sua, pega o seu e-mail e coloca em outras fontes ali, Instagram, TikTok, e-mails que você tem acesso para autenticação. Imagine você colocando a senha para tudo, a mesma senha para tudo. Cara, o cara vai ter acesso ali, pronto, aí vai virar um caos. Então tome cuidado para você não cair nisso, tá? Não colocar essas senhas para que você não tenha problema, beleza? Essa é a dica. Parece besteira, mas tem muita gente ainda que faz. Vou te dar uma regra, uma dica de ouro, que é o seguinte: tem um site chamado, que vai tá na descrição aqui também desse vídeo, é Have I Been. Esse site, ele investiga para entender se seu e-mail ele foi vazado. Esse site ele é gratuito, tá? Então você vai pegar o seu e-mail, vai colocar lá e ele vai te falar quais foram ali as empresas que vazaram a sua senha. É isso mesmo, ele fala para você. Então você vai ver ali, Trello, Canva, eu tô te dando um exemplo, tá? Então você vai ver ali naquele site quais são os cadastros que você tem, que você fez com aquele e-mail, e ele vai te informar, ó, foi essas empresas aqui que vazou a sua senha. Então vai aparecer aqui para você, é simples, tá? Então você tá vendo aqui nessa tela, você vai pegar seu e-mail, coloca seu e-mail e vai clicar aqui nesse botão para fazer um scan. Ele vai escanear e vai te trazer os resultados. E logo abaixo, você vai ver aqui que ele vai te informar quais foram ali as empresas que vazaram a sua senha do seu e-mail ali. Tudo bem? Então tome cuidado com isso. A quinta situação: não usar o SMS como um fator de autenticação. Cara, pelo amor de Deus, não faz isso. A própria Microsoft, eu vou pegar um exemplo aqui, a Microsoft lançou esses tempos agora que ela vai cancelar o SMS para autenticação no seu ambiente. Por quê? Porque o SMS, olha só, o SMS ele tem dado muito problema para grandes Big Techs como Microsoft, AWS, Google e outras grandes Big Techs. Como assim? O cara pega, tem pessoas que trabalham dentro ali da operadora e vaza essas informações. E aí o atacante, o golpista, ele faz uma técnica chamada SIM swap, que é o que? Ele faz a troca do chip na operadora para receber ali seus códigos de SMS. Então olha só que perigoso. Aí você cadastra o SMS como multifator dentro ali de uma solução, dentro de um site, dentro do próprias redes sociais, né, Instagram, o seu WhatsApp, enfim, cara, e ali o cara vai ter acesso a isso e simplesmente ele vai ter acesso a todo ali as suas informações, a sua aplicação, ele vai trocar a sua senha, porque o SMS é de multifator, tá? Então tome cuidado. Qual é a recomendação? Qual é a dica de ouro aqui? Aqui você precisa instalar um aplicativo, o 2FA, tem um Google Authenticator, tem um Microsoft Authenticator, são tudo aplicativos gratuitos. Vai também estar na descrição, tá? O link desse aplicativo, e você instala, cadastra e ali você coloca no seu celular, tira o SMS, tá? De cadastro ali de autenticação e deixa apenas o Authenticator. Assim você evita o golpista e o atacante a ter acesso às suas informações e você vai dificultar para ele, tudo bem? Então essa é a dica de ouro aqui. A sexta situação é o seguinte: o Wi-Fi público. Cara,
não faz isso, não acesse o Wi-Fi público. Exemplo, Wi-Fi de shopping, de hospital, de uma cafeteria, eu tô sem internet. Não faz isso. Mas eu fui no shopping, preciso acessar o Wi-Fi, faço um cadastro lá, e aí para cadastrar um cupom aqui de desconto, e ficar, não faz. Não faz. Pega ali o seu 5G e acessa o seu celular ali, a sua internet com 5G. Mas eu não tenho internet. Pede a alguém ali temporariamente, mas eu preciso fazer um Pix na loja, né? Pede ali o vendedor, enfim, para compartilhar o 5G dele, né? Ali um hotspot no seu celular rapidamente, para que vocês ali façam essa troca de informação de internet rápida, mas nunca acesse. Não é a melhor prática, obviamente, mas é mais seguro do que você acessar um Wi-Fi de uma rede pública, porque ali o atacante às vezes ele pode estar ali sentado no shopping, parece cena de filme, mas não é, ele pode estar ali sim, fazendo um scan, verificando quem está entrando naquele Wi-Fi e ali pegar as suas informações, tá? Então tome cuidado. E tome cuidado em carregamento via USB em espaço público, tanto em rodoviária, quanto em ônibus, quanto em avião, quanto em shopping, em qualquer lugar, né? Hoje aqui, por exemplo, na minha cidade, tem espaços ali para você fazer carregamento rápido via USB ali, você espeta seu USB, coloca lá, né, o seu celular e faz o carregamento por uma urgência, enfim. Cara, não faz isso. Carregue sempre uma power bank, por exemplo, porque o USB, ele não só passa energia, mas ele passa informações, ele transfere dados, e isso é perigoso para você, tá? Então essa dica de ouro: nunca carregue seu celular, independente seja uma urgência, tá descarregado, nunca coloque seu celular em um ponto de USB em local público. Tudo bem? E a última regra, né, o que eu não faço no meu celular. Mas antes de falar dela, eu quero que você peça encarecidamente, se inscreva no canal, deixe seu like e no comentário também, se você realmente já fez alguma dessas situações aqui que eu te falei até agora. Tudo bem? Então, a última situação é o seguinte: nunca deixe o Pix. É isso mesmo, nunca deixe o Pix em limites altos, tá? Isso é perigoso, nunca deixe, tanto de dia, principalmente à noite. Por quê? Se você deixa em limite alto, imagine que o seu celular é roubado e ali a pessoa conseguiu destravar o seu celular, porque consegue, tá? Não existe, eu já falei aqui, já comentei isso no canal, não existe sistema seguro, 100% seguro. Android, iOS, Linux, Windows, tudo isso tem as suas próprias seguranças, mas não são 100% seguros, tá? Então tem atacantes, tem crackers, tem golpistas ali que conseguem destravar, conseguem reverter ali para que ele consiga acesso às suas informações, ao seu aparelho, enfim, tá bom? Então assim, o Pix você deixa no mínimo limite possível no dia, se planeje. Então exemplo, poxa, eu preciso fazer um Pix aqui alto. Cara, se planeja naquele dia. Tem bancos que pedem 24 horas, tem bancos que pedem 5 horas. Você vai ter que acessar seu aplicativo e verificar ali, antes de você fazer um pedido de aumento de limite, você verifica no seu aplicativo qual é o prazo que ele te dá, que ele pede. Tem aplicativos que pedem até 48 horas, bancos, né? Então você tem que verificar isso. Então verifique, vai lá, esse aqui pede tal hora, beleza, tal tempo. Então eu vou ter que me planejar, se eu for fazer um Pix ali alto naquele dia, se eu for comprar alguma coisa, eu já peço antecipadamente, já desligo tudo, desligo o meu Wi-Fi, desligo o 5G, deixo tudo desligado no meu celular. Quando chegar lá naquele ambiente para fazer a transação, eu ligo rapidamente, faço o Pix, depois eu vou lá no meu aplicativo e diminuo o meu limite de Pix, tá bom? Então essa é a dica de ouro para você: não deixe o limite alto jamais no seu Pix, porque se um atacante tiver acesso a um golpista, se o seu celular for roubado, ou até mesmo um sequestro, né? Então tome cuidado, desinstale o aplicativo, deixe o seu aplicativo oculto ali, se acontecer alguma coisa com você, deixe um 190, dica também, pegue o seu celular, deixe sempre ali um número, né? Um número ali nesse celular de emergência para que a pessoa entre em contato, enfim, tem várias técnicas que você pode fazer para que você ali sempre esteja seguro. E isso não é paranoia,
e isso é segurança, tá bom? Então a gente hoje tem que evitar, porque várias situações que tá acontecendo no nosso mundo, no nosso dia a dia, golpistas e atacantes cada vez mais têm ficado, né, ali mais espertos, mais ágeis nesse sentido. Tudo bem? Então é isso, meu pequeno caçador. Quero te agradecer por ter ficado até aqui nesse vídeo, né, por ter me acompanhado aqui. Então eu te vejo até o próximo vídeo, até aí os próximos assuntos, tá, nesse canal. E meu muito obrigado. E partiu, meu pequeno caçador!